Olá galera, bem-vindos a mais um episódio do quadro Frios e Calculistas. Já vai metendo o dedo no botão do like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações, beleza? E hoje iremos falar sobre o caso da Michelle Ávila, mais conhecida por Missy. A Missy morava no subúrbio de Arleta, que ficava localizado na cidade de Los Angeles. Ela era uma garota franzina, muito vaidosa, com os cabelos, muito simpática e bem cabeça para a idade dela. Ela tinha 17 anos na época e ela já era bem cabeça. Além disso, ela era muito querida pela população e, como a maioria dos jovens nessa idade, ela tinha vários amigos e ela havia começado a namorar um rapaz chamado Zapkar. O Zapkar, ele era bem mais velho do que ela. Só que ele não era um rapaz muito certinho, muito cabeça. Ele tinha muito envolvimento com coisas ilícitas, como álcool, entorpecentes. E no dia 1º de outubro de 1985, a Missy saiu com sua amiga, Laura Doyle. Elas saíram para curtir um pouco, distrair, mas só que nesse dia ela não voltou para casa. A mãe dela se chamava Irene e ela recebeu uma ligação por volta das 6 horas da tarde da Laura, e a Laura pediu para falar com a Missy. Nisso, a mãe da Missy falou que ela ainda não tinha chegado e que ela imaginava que a Missy estivesse com a Laura. Nisso, a Laura se mostrou muito surpresa e contou que elas estavam num parque. Daí chegou uns amigos da Missy e começou a conversar com ela. Nisso, a Laura disse que saiu para abastecer e quando ela voltou, não se encontrava mais ninguém ali, nem os amigos e nem a Missy. Então ela imaginou que os amigos da Missy tivessem levado ela embora, para casa dela. Nisso, a mãe da Missy pediu mais detalhes sobre esses amigos que provavelmente tinham dado carona para ela e ela disse que não conhecia eles, mas eles tinham um Camaro azul. Desesperada, a mãe da Missy começou a ligar para todos os amigos dela. Nisso, a Laura, Karen e a Tamen, que estavam entre as melhores amigas da Missy, saíram à procura dela. Elas pegaram o carro e saíram procurando na tentativa de talvez encontrá-la. Mas elas não obtiveram sucesso. Então a Irene, mãe da Missy, ligou para a polícia e avisou que a filha havia sumido. Passado alguns dias, alguns jovens caminhando pela Floresta Nacional Angeles encontraram um corpo caído dentro de um riacho. Era bem rasinho, mas em cima do corpo tinha um tronco bem grande, o que impossibilitava a pessoa de se levantar, permitindo assim o afogamento mesmo em águas tão rasas. Eles chamaram a polícia e quando a polícia chegou, eles avistaram uma bolsa caída ali perto. E dentro dessa bolsa tinha documentos pessoais dela, o que possibilitou imediatamente o reconhecimento do corpo da vítima, que por sinal era a vítima que eles vinham procurando há 3 dias, a Michelle Ávila, vulgo Missy. Com isso eles puderam dar uma posição concreta para a mãe da Missy do paradeiro da filha. E daí, quando a polícia tirou o tronco de cima do corpo, eles perceberam que o tronco era mais pesado do que o próprio corpo da Missy e que o crime havia sido mais brutal do que eles imaginavam. Ela possuía vários hematomas pelo corpo, arranhões pelo rosto, alguns dentes tinham os pequenos quebradinhos e, além disso, o cabelo dela havia sido cortado de uma forma muito grotesca. Inclusive, ali no local mesmo tinha vários tufos de cabelos caídos. A polícia até coletou algumas coisas no local para possíveis pistas ou até mesmo provas, mas foi em vão. Com isso, eles tiveram que começar a trabalhar com o que eles tinham em mãos. E pelas circunstâncias de não terem levado nada, nem a bolsa, nem as joias, os detetives acreditavam que não se tratasse de um roubo. Além disso, o fato de terem cortado o cabelo dela daquela forma parecia que fosse alguém que conhecesse ela e que tivesse com muita raiva dela e quisesse de alguma forma puni-la, vê-la sofrer mesmo. Então eles começaram a investigar todos que conviviam próximo a ela, o namorado Zapkar, todos os jovens que possuíam Camaros azuis e até uma jovem chamada Sônia, que estava sendo processada pela Missy porque ela havia agredido a Missy porque ouviu dizer que a Missy estava dando bola para o namorado dela. E também um rapazinho de 17 anos chamado Jaden Minson, que ele era apaixonado pela Missy. Chegava a ser até uma espécie de obsessão, o que incomodava muito a Missy, fazendo com que ela se sentisse até amedrontada às vezes. E, gente, esse rapazinho, ele até começou a namorar uma amiga da Missy, a Karen Severson. Ele começou a namorar com ela somente com o objetivo de ficar perto da Missy.
todos eles foram interrogados. E a Sônia, aquela que havia agredido a Missy há um tempo atrás e estava sendo processada agora, disse que fazia muito tempo que ela nem via ela, até mesmo porque ela não gostava da Missy, então ela evitava o contato, ela evitava os locais que ela estava, sabe? Ela disse também que no dia que tudo ocorreu, ela estava com alguns amigos, e esses amigos dela confirmaram o álibi dela. Além disso, a polícia também analisou que ela era um pouco franzina também. Ela provavelmente não teria força para colocar aquele tronco tão pesado sobre a Missy. A polícia descobriu que alguns dias antes o namorado Zapkar havia sido abordado por alguns indivíduos querendo acertar contas com ele. E eles até ameaçaram levar a Missy, que estava junto com ele, mas o Zapkar conseguiu evitar e ele conseguiu ir sozinho com esses indivíduos. No interrogatório, o Zapkar disse que, embora eles tivessem combinado de jantar junto para comemorarem o aniversário dele, eles não se viram, então ele não tinha nem ideia do que havia acontecido com a Missy. E ele parecia não estar ligando nem um pouco, gente, porque havia acontecido com ela. Só que daí depois a polícia percebeu que ele estava querendo proteger os amigos dele. Porque com muito custo ele acabou confessando que ele havia ido comemorar o aniversário dele com os amigos na floresta. E devido aos excessos de álcool e entorpecentes, o amigo acabou perdendo o controle do carro e eles capotaram. E nisso eles foram parar no hospital. E se eu não me engano, gente, lá esse tipo de infração tem punição. Não é igual aqui que acaba dando em nada. Os investigadores confirmaram o álibi de que ele realmente havia passado a noite no hospital. Porém, isso não descartava ele totalmente da lista de suspeito, então eles continuaram investigando ele. Pois quem garante que ela não havia ido para essa festa com ele? Os amigos da Missy também tentavam encontrar o culpado. Eles paravam Camaros azuis e às vezes até espancavam as pessoas. O Jaden Minson, que era aquele rapazinho que era apaixonado pela Missy, acabou sendo agredido também, brutalmente agredido pelos amigos dela, e ele quase perdeu a vida. E depois disso ele acabou tendo que ir embora da cidade, porque ele não se sentia mais seguro morando ali. A Karen, que era uma das melhores amigas da Missy, ela foi morar com a Irene, que era a mãe da Missy, para tentar confortar ela. A mãe da Missy, eu acho que via na Karen a imagem da filha que se foi. Então a Karen dormia na cama dela, utilizava o quarto dela, já que estava vazio. E elas se tornaram inseparáveis nessa caça ao assassino. Inclusive a Karen foi a amiga da Missy que namorou o Jaden um tempo. E ela até desconfiava dele, porque ela sabia o quanto ele era obcecado por ela. Inclusive, o namoro deles terminou por causa disso, porque mesmo ele estando namorando com a Karen, ele continuava perseguindo a Missy. Aí ela achou melhor terminar com ele. Certo dia, a Laura Doyle, também grande amiga da Missy, foi até a delegacia e disse que havia mentido sobre o Camaro azul. Que ela tinha deixado a amiga, Missy, perto de uma igreja para pagar uma conta com o traficante. Porém, ela escondeu isso da polícia porque ela não queria que viesse à tona para proteger a reputação da Missy. Mas a polícia investigou e descobriu que a Missy não usava entorpecentes, e sim a Laura usava. Então nisso, a Laura Doyle começou a ser uma possível suspeita. Mais um tempo se passa, 3 anos e alguns meses para ser mais exata. E mais uma amiga da Missy, chamada Elise Colatsans, aparece na delegacia para dar mais informações sobre o caso, mas dessa vez foi algo verídico. Ela disse que sabia quem havia tirado a vida da Missy. E a polícia sabia que era verdade, porque tinha alguns detalhes que a polícia não havia divulgado. Então não tinha como ela saber se ela não estivesse lá na cena do crime. Ela relatou para a polícia que havia saído para caminhar ela, a Missy, a Laura e a Karen na Floresta Nacional Angeles. E a Laura e a Karen começaram a fingir que estavam brigando só para impressionar a Missy. Aí quando elas demonstraram que aquilo era uma brincadeira de mau gosto, elas partiram para cima da Missy. Porém, dessa vez foi de verdade. Não era de brincadeira, era real. Ela disse que elas agrediram a amiga, a Laura cortou o cabelo dela com um canivete, caçoaram dela e depois de se cansarem, elas seguraram, uma segurou os pés e a outra a cabeça dentro da água. Por fim, pegaram um tronco e colocaram sobre o rosto dela, impossibilitando-a de qualquer chance de sobrevivência. Ela, a Elise, ficou com medo e correu. Aí depois disso, ela acabou saindo da cidade também por medo por saber demais.
mas a consciência de saber de tudo e não contar começou a incomodar ela. Inclusive, isso piorou depois que o irmão dela cometeu suicídio. Ela começou a sentir a dor da perda, então ela começou a se colocar mais no lugar da família. Então nisso ela decidiu voltar e contar tudo para a polícia. Todos, inclusive a mãe da Missy, principalmente a mãe da Missy, ficaram chocados com o fato de amigas, as melhores amigas, terem feito aquilo com ela. Inclusive amigas de infância. E o pior de tudo é que tudo isso só aconteceu porque elas tinham inveja da Missy, porque a Missy era mais atraente do que elas para a maioria dos rapazes. Eles descobriram também que foi a Karen que incentivou os amigos a baterem no Jaden. Aquele rapazinho que era apaixonado pela Missy, obcecado, foi ela que incentivou. Inclusive, quando eles estavam espancando ele, ela ficava gritando para que eles matassem ele. Ela foi tão fria e tão invejosa que depois de tudo isso, ela conseguiu conquistar a confiança da família da Missy, se apossando de tudo que era dela. Ela praticamente se apossou da vida da Missy. Além disso, eles descobriram que a Karen já vinha inventando mentiras sobre a Missy para tentar prejudicar ela, tentar difamar ela. E inclusive aquela história que havia sido inventada, que ela havia dado em cima do namorado da Sônia, que a Sônia acabou agredindo ela, houve todo aquele processo, foi inventado pela Karen. Elas foram interrogadas e no interrogatório elas ficaram uma tentando jogar a culpa para a outra, mas foi em vão, porque as duas foram condenadas. Inclusive o Jaden, que havia saído da cidade, ele voltou para trás só para testemunhar contra a Karen, porque ele sabia o ciúme exagerado que ela tinha da Missy. E um dos rapazes que agrediu ele até foi julgado e condenado à prisão por isso, mas eu não sei dizer quanto tempo ele foi condenado. Nas fontes que eu pesquisei não falava o tanto de tempo que ele foi condenado, mas ele foi condenado, ele foi punido por algum tempo por ter agredido ele daquela forma. Quanto a Laura Doyle e a Karen Severson, pelo que eu entendi, elas foram presas por volta de 1989. E a Laura foi solta em dezembro de 2011 e a Karen em dezembro de 2012, o que deu um total de 21 anos para Laura Doyle e 22 para Karen Severson, mais ou menos. Elas foram soltas, hoje elas estão soltas, porém elas cumpriram a pena de cerca de 21, 22 anos pela morte da amiga delas, a Missy. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com os amigos, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Se tiver algum caso também que você conhece e gostaria que fosse relatado aqui no canal, deixa nos comentários que eu vou estar avaliando. Se eu encontrar fontes que dê bastante informação, eu posso estar fazendo um vídeo sobre aquele assunto e trazer para vocês.